Olá, pessoal! O tema da nossa aula hoje é a pedagogia da qualidade total, o neotecnicismo na educação. Bom, esse tema é um tema polêmico, ele desperta discussões há muito tempo, gera opiniões muito divergentes. Por quê? Porque trabalha com uma questão fundamental e vocês podem estar se perguntando de novo por que nós estamos discutindo isso num curso de inclusão. Pela simples razão de que nos remete a uma ideia que já é recorrente há algum tempo nas discussões, especialmente nas discussões acadêmicas. Para que a educação? A educação está a serviço de quem? E nós vamos perceber, então, que ao longo da nossa história, e não só do Brasil, nós percebemos uma predominância de alguns paradigmas, como nós já vimos. Mas aqui, no caso, nós vamos estar falando do tecnicismo. Aonde isso aparece? Vamos também pensar um pouco qual a influência das políticas neoliberais no processo de ensino-aprendizagem. A gente ouve tanto falar sobre o neoliberalismo e tudo mais. Agora, o que é isso e o que isso tem a ver com a pedagogia e com a perspectiva da qualidade total? O que é isso, pedagogia da qualidade total? Independente do contexto histórico, o que nós vamos perceber é que os pressupostos que embasaram tanto o neotecnicismo quanto aqueles que embasaram a pedagogia da qualidade total passam pela mesma ideia, a ideia do indivíduo a serviço da lógica do mercado. E aí a primeira pergunta que nós podemos fazer é como fica a educação em todo esse processo? A educação também passa a ser vista como alguma coisa que vai atender a esses pressupostos. A educação a serviço da lógica do mercado também. E aí nós precisamos pensar, então, como se coloca a didática diante dessas questões? Quais foram as suas demandas, quais foram as suas críticas, quais foram as suas respostas em relação a essa percepção da educação? A educação como alguma coisa que deveria estar ligada à técnica. Isso é bastante importante para a gente entender e precisamos, para isso, conhecer um pouquinho mais do contexto histórico brasileiro, um pouquinho da história do Brasil, para a gente entender como e por que teve tanta repercussão o tecnicismo, assim como a pedagogia da qualidade total, no nosso país. Então, nós vamos voltar à década de 30, com o fenômeno da substituição de importações. O que significou isso? O momento em que o Brasil deu os primeiros passos rumo à industrialização. O que significava que nós passaríamos a produzir internamente aqueles bens de consumo que anteriormente eram importados. Isso fez bastante diferença em termos de organização político-econômica interna do Brasil. Muda um pouco o rumo da política econômica e, sobretudo, novas demandas aparecem por conta dessa incipiente industrialização. Já na década de 40, esse processo de industrialização se aprofunda e começa, então, a se ter uma nova realidade político-econômica brasileira, que demanda a ideia de que o Brasil passa a depender das decisões externas, mas também consegue um pouco mais de autonomia nas suas decisões internas em relação à política econômica. Isso tudo vai desembocar mais tarde num processo mais consistente de industrialização e começa efetivamente a demandar novas necessidades em termos de mão de obra, em termos de mercado consumidor e por aí afora. Esse processo todo pelo qual o Brasil passou, na verdade, fazia parte da expansão do capitalismo como um todo, como um processo que aconteceu em outros países do mundo, não foi exclusivo do Brasil. Na verdade, vários países estavam passando por esse momento de se capacitar internamente para competir no mercado internacional. E o caminho adotado normalmente era o da industrialização. No caso brasileiro, nós temos um outro aspecto, que é o aspecto político, porque se tem aí, então, o início de uma ideologia que vai nos acompanhar por algumas décadas à frente ainda, que é a ideia do Estado nacionalista desenvolvimentista. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós começamos a pensar que o Brasil precisa crescer,
se desenvolver, mas por mecanismos próprios, internamente primeiro. Então, uma ênfase no nacionalismo muito forte. Então, vamos construir o nosso parque industrial. É o momento, por exemplo, que a gente tem a consolidação de algumas indústrias estatais que se tornaram bastante importantes. A indústria siderúrgica, metalúrgica, passa a ser do Estado para garantir os mecanismos necessários para esse crescimento. Chegamos, então, a um Brasil da década de 60, com Juscelino Kubitschek. Todos sabemos a importância de Juscelino para o processo de industrialização brasileira. Por quê? Porque ele abre o Brasil para o capital externo. A vinda do capital externo, que vai compor com o capital interno, privado e estatal, vai nos garantir, então, o tripé que vai dar consistência à industrialização. Como ficou conhecido esse período? Ficou muito marcado pela vinda, por exemplo, das indústrias automobilísticas, grande responsabilidade de Juscelino. Então, no plano político, a gente também vai ter alguma mudança, ou melhor, vai se intensificar esse nacionalismo. Então, é um momento de grande efervescência no Brasil, tanto em termos sociais quanto em econômicos e questões políticas. Mas, sobretudo, o processo de industrialização se consolida. No plano econômico, como eu já falei para vocês agora há pouco, a partir daí a gente passa a ter a entrada do capital estrangeiro na sequência para sempre, até hoje nós somos um país aberto ao capital externo. Se consolida nesse momento, então, esse desejo do Brasil de atrair outras indústrias, atrair investidores para garantir o quê? O processo de desenvolvimento. E vocês devem estar pensando, como é que ficou a sociedade em tudo isso? Foi um momento de grandes mudanças, de grandes alterações na situação atual daquela época, como se encontrava, como se organizava essa sociedade brasileira. O que a gente vai ter é a união, nesse momento, da burguesia e classe média. Então, esses novos segmentos sociais vão ser decisivos para o rumo do país por décadas à frente. Por quê? Nós vamos ter a consolidação do poder político desse segmento, dessas classes que se uniram para garantir que os seus interesses fossem atendidos, para que os seus interesses se sobrepusessem aos interesses do restante da sociedade brasileira. Mas, mesmo tendo esse braço conservador crescendo e consolidando seu poder político, nós temos também uma esquerda, nesse momento, bastante atuante. Uma esquerda que levanta a bandeira das reformas estruturais, que começa a pensar, não, o problema do Brasil não é a questão do desenvolvimento. O problema do Brasil é a justiça social, é equacionar os graves problemas sociais que vinham se acumulando, que vinham atravessando décadas e décadas e não eram resolvidos. A esquerda, então, toma para si a discussão dessas reformas estruturais. Aí nós estamos falando de estrutura social, vai nos remeter inevitavelmente para a questão da educação. Era um dos pilares dessas reformas estruturais, propostas por essa esquerda. Esse momento foi um momento de grande impacto, muito rico em termos de fatos, de acontecimentos, mas gerou uma grande instabilidade. Uma instabilidade política que acabou desembocando na ditadura militar. A ditadura militar acompanha esse ideal tecnicista, esse ideal que remete à ideia do desenvolvimento, do crescer a qualquer preço, a qualquer custo, sem as devidas reformas sociais que acompanhassem esse crescimento econômico. Então, só para relembrar, nesse período nós vamos ter o chamado milagre brasileiro. Então, se o problema do Brasil fosse crescer, naquele período nós teríamos resolvido todos os nossos problemas, porque nós nunca crescemos tanto quanto naquela época, mas nós não resolvemos porque a prioridade era o econômico e não as demais instâncias da vida social. Isso tudo, todo esse contexto histórico acabou se consolidando de alguma maneira na prática
em relação à educação através das reformas educacionais, que foram promovidas pelo governo, em primeiro lugar, via legislação. Essas reformas educacionais, como a Lei 5692/71, por exemplo, nada mais era do que o reflexo da tentativa de se unir aquele ideal político ao modelo econômico vigente na época, que vai, então, já nesse momento, subjugar a educação à lógica do mercado. Então, nesse momento, a gente já começa a ter aquela ideia que eu falei no início, de a educação estar a serviço dos interesses do mercado. Presta atenção no texto que vem a seguir, que vai nos ajudar para entender um pouquinho mais essa questão. Tudo isso, reformas, reorganizações, nova estrutura do ensino superior e do ensino de primeiro e segundo graus, não passou de um discurso sobre a educação. Silenciava-se o discurso da educação. Magda Soares, 1984. Esse silenciamento da questão da educação nada mais foi do que o reflexo da substituição da razão política pela razão técnica. Então, aqui começa a ideia do tecnicismo, da ideia da eficiência, porque sempre quando a gente fala em técnica, já nos remete à ideia de alguma coisa que vai ser muito eficiente, alguma coisa que vai ser muito bem feita. Então, começamos a ter um outro desdobramento desse contexto, que é a oposição da ideia de eficiência à de participação. Mas, como isso acontece? Nós vamos ter que entender um pouquinho como esse processo todo vai se desenrolar mais recentemente, quando a didática, então, começa realmente a discutir os impactos desse período onde a educação esteve a serviço do mercado, quando percebe que, mais uma vez, com esse neoliberalismo, passa a se ter novamente o impacto, ou mais, as consequências, mais uma vez, da ideia da técnica, da eficiência, se sobrepondo àqueles ideais todos que nós conhecemos em relação à educação. A política se sobrepondo também à participação. Então, na verdade, o que nós vivenciamos naquele período? Um momento de grande exclusão social, um momento de grandes problemas mal resolvidos em relação a essas questões sociais e, sobretudo, um alijamento da população, a população deixada à margem da sua capacidade de decisão, ela não podia decidir. E isso se refletiu na educação, da maneira como foi imposta uma legislação que pensava, que visava, que tinha como objetivo a técnica e a eficiência, deixando de lado, então, qualquer outra possibilidade, porque não atendia aos interesses, àquele ideal político e econômico da época. Vamos ao intervalo, depois nós voltamos. Bom, agora que vocês já deram uma descansadinha, vamos voltar discutindo um outro momento do tecnicismo, o modelo tecnocrático, que na educação se refletiu pelo predomínio, pelo crescimento da influência dos chamados tecnocratas da educação, que nada mais era do que economistas trabalhando com educação, a serviço da educação. E fato que influenciou, inclusive, alguns pedagogos, que começaram também a pensar as questões educacionais tecnocraticamente e não tecnicamente. Isso faz muita diferença em termos de resultados, porque traz o quê? O reflexo de como está se entendendo a educação no contexto geral da sociedade. Então, esse pensar tecnocraticamente repercute de maneira a se confundir qualidade com eficiência e rentabilidade. Então, vejam, é uma outra lógica. Que lógica é essa? A lógica que vai privilegiar a técnica como sinônimo de eficiência e, para ser eficiente, passa pela ideia de ser produtivo.
Então, na verdade, nós temos alguns equívocos aí em relação a essa percepção, porque tem-se a ideia de que todo o contexto social e nele incluída a educação seria passível de sofrer essas adaptações necessárias para garantir a eficiência do indivíduo, que ele garantisse rentabilidade como se fosse um negócio, meramente um negócio. Então, na verdade, há uma semelhança entre o fazer pedagógico e o fazer das empresas. Então, grosseiramente, alguma coisa como uma escola comparada a uma indústria. Como se a lógica fosse a mesma, como se as práticas de funcionamento fossem as mesmas e como se o pensar de um ou outro passasse pelos mesmos pressupostos, o que a gente sabe que não é possível, né? A indústria ela tem a sua lógica, ela tem os seus objetivos, que são muito diferentes da educação, da escola. Na verdade, então, esse tecnocrata da educação, ele vai influenciar bastante todas as políticas públicas desse período, que ficou conhecido como período que intensificou-se muito, por exemplo, os cursos profissionalizantes, já determinados pela Lei 5.692. Então, aquele ideal de que o indivíduo teria que gerar lucro e a educação também vista como uma mercadoria que precisaria ser consumida. Vejam, não é essa a lógica que nos orienta hoje, especialmente quando nós estamos falando num curso de inclusão. Não se pode pensar essa ideia de eficiência como alguma coisa relacionada a lucro ou à produtividade. Nós não estamos falando disso. A educação não pode ser vista como um investimento, simplesmente, que mais à frente vai gerar um lucro. Mesmo que esse lucro seja social ou individual, não pode ser assim. E é nesse contexto que nós vamos ter, então, também a teoria do capital humano, de Theodor Schultz, que embasou o discurso e as políticas governamentais no Brasil ao longo da década de 60 e 70. E a questão que nos interessa aqui é pensar que reflexo isso teve na didática. Como os pesquisadores, como os educadores perceberam o tecnicismo nesse contexto todo. Como eles entenderam a educação nesse processo, como ficaria essa questão com essa nova lógica que guiava esses planejadores, esses educadores, que serviam, de alguma maneira, ao mercado, aos interesses de investidores, por exemplo. Então, nós vamos ter várias influências, muita influência dos pressupostos básicos do tecnicismo na didática. Para entender melhor isso, nós não podemos recorrer a um caminho só. Nós temos que ouvir alguns autores diferentes que vão nos dar a sua visão do impacto, ou melhor, de como a didática viu e mais se posicionou em relação ao avanço do tecnicismo da educação. Poderíamos começar com o professor Hermeval Saviani, que percebeu nesse processo tudo 4 grandes tendências que se davam nesse processo entre esses educadores. A primeira tendência, então, é o humanismo tradicional, que estava mais focado na essência do homem. Já o humanismo moderno já está ligado mais ao existencialismo, é uma outra percepção do ser humano nesse caminho. Algumas outras tendências que foram detectadas por Saviani, uma delas, por exemplo, a concepção analítica. E aqui sim é uma concepção tecnicista, aqui está ligado mesmo ao tecnicismo. A última tendência, então, é a concepção dialética, que traz, então, a discussão do papel e da interação do sujeito com o meio que ele vive, como ele é um agente histórico. Um outro autor que nos dá uma grande contribuição nesse sentido, nessa discussão, de tentar perceber os caminhos da didática na discussão do tecnicismo, é João Carlos Libânio. Vocês têm ali no seu material como ele desdobrou essa análise em relação ao papel da didática frente ao tecnicismo. E ele detecta 2 grandes tendências pedagógicas que vão ajudar a gente a entender um pouquinho como cada educador, ou como esses pensadores da educação viam esse momento histórico pelo qual nós passamos. Uma primeira tendência pedagógica tem as liberais,
que fazem parte daquele grupo de tendências educacionais que tem um caráter bastante conservador, que reproduzem essa lógica do mercado na educação. Outras tendências pedagógicas são as chamadas progressistas, que se desdobram em 3 correntes que trazem, então, à discussão o papel do educador, o papel do aluno, ambos agentes do processo educacional. Então, não mais como um conhecimento repassado meramente, mas um conhecimento que se constrói em interação. Mas o tecnicismo, ele chama atenção para o papel da escola, que um papel que a escola passa a ter que desempenhar, que é novo, mas que é perfeitamente compreensível dentro daquele contexto. A escola passa a organizar de maneira eficiente a aquisição de habilidades, conhecimentos úteis e necessários para a integração no sistema global. Então, vejam, se a gente desdobrar um pouco essa ideia, nós vamos perceber que há alguns equívocos aqui em relação ao papel da escola. Não é papel da escola simplesmente garantir aquisição de habilidades e conhecimentos. A gente sabe que não é mais isso, muito menos para atender a essa lógica que está gerindo o sistema econômico, o sistema global como um todo. Um outro aspecto bastante interessante é ver, como se via na época, a escola como o locus da manutenção da ordem social, política e econômica vigentes. Aqui, então, se torna tudo muito mais grave. Quer dizer, a escola não era vista como um local de construção de conhecimento, de discussão de ideias, de debates, muito pelo contrário. Era o lugar onde se deveria garantir as condições para que tudo funcionasse de acordo com esses interesses que moviam essa razão política e econômica da qual a gente vem falando desde o início da nossa aula. Então, na verdade, na visão tecnicista, ela se concretiza através dos objetivos institucionais. Aquela velha instrução programada, por exemplo, que cerceava a criatividade do aluno na maioria das vezes. Ela também se dá pela tecnologia educacional. Então, é um momento em que se pensa que basta garantir tecnologia, basta se garantir alguns recursos que se garantiria a qualidade da educação, do processo educacional. Que bastava a escola se equipar para garantir que os seus alunos saíssem capacitados para o mercado, obviamente, porque essa era a lógica que estava guiando esse processo. Outra visão tecnicista em relação à eficiência na educação diz respeito a vários outros procedimentos metodológicos que foram adotados nesse período. Mas o que a gente tem que se perguntar, qual a influência dos pressupostos do tecnicismo na prática pedagógica de modo geral? Aí a didática e os pensadores da área se dividem bastante entre o não envolvimento, a não percepção, a crítica indevida ao tecnicismo, por outro lado, a aceitação desses pressupostos sem grandes questionamentos. Tem para vocês 2 textos do João Carlos Libânio que falam sobre essa discussão, a dificuldade para a gente localizar como se deu o debate, para a gente entender como se deu o debate entre os pedagogos na época em relação ao aumento, ao crescimento da influência do tecnicismo. Prestem bastante atenção. A despeito da máquina oficial, entretanto, não há indícios seguros de que os professores da escola pública tenham assimilado a pedagogia tecnicista, pelo menos em termos de ideário. A aplicação da metodologia tecnicista, planejamento, livros didáticos programados, procedimentos de avaliação, etc., não configura uma postura tecnicista do professor. Antes, o exercício profissional continua mais para uma postura eclética em torno de princípios assentados nas pedagogias tradicional e renovada. João Carlos Libânio, 1984.
Nesse primeiro texto, o Libânio tenta nos chamar a atenção, então, para o fato de que nem todos os professores incorporaram esses pressupostos tecnicistas, mesmo tendo aquele material didático, mesmo trabalhando a partir de um planejamento que era guiado por esses pressupostos. Vamos ver o que nos diz o segundo texto. Esta orientação acabou sendo imposta às escolas pelos organismos oficiais ao longo de boa parte das últimas décadas, por ser compatível com a orientação econômica, política e ideológica do regime militar então vigente. Com isso, ainda hoje predomina nos cursos de formação de professores o uso de manuais didáticos de cunho tecnicista, de caráter meramente instrumental. João Carlos Libânio, 1991. Então, vocês observaram que há uma tentativa mesmo de impor essa visão tecnicista e seus pressupostos aos professores, inclusive desde a sua formação, através do material didático, dos livros que eles iriam utilizar. Então, na verdade, a predominância tecnicista na didática e nos cursos de formação de professores, ela se dá de uma forma muito intensa. Como que a gente vai perceber isso? Inclusive através dos próprios livros, por exemplo, de didática instrumental. Esse nome de uma disciplina que surge nesse momento já nos dá algumas pistas. E nos aponta para duas questões. Primeiro, a gente pode pensar assim, bom, se nem todos os professores incorporaram esse ideário tecnicista, como a gente viu no primeiro texto, é um bom sinal. Significa que talvez esse conjunto de ideias não tenha se propagado tanto quanto poderia. Por outro lado, gera uma certa preocupação em relação ao que a gente viu até no segundo texto, quando nos aponta, então, a questão de que houve, por parte das políticas públicas, uma preocupação muito intensa em formar professores que reproduzissem essa visão tecnicista. Isso se concretizou, então, na estrutura curricular dos cursos de formação de professores e no material ao qual eles tinham acesso para cursar essas disciplinas. Então, esses manuais de caráter meramente instrumental se propagaram ao longo não só da disciplina de didática, mas de outras disciplinas e acabaram, obviamente, influenciando o corpo docente em formação, que questionou, sim, nem todos aceitavam. Então, aí é que surgem esses debates em torno do papel que a didática, enquanto disciplina, enquanto um corpo teórico, exerceu na discussão do tecnicismo e dos impactos dessa corrente no processo educacional brasileiro. Eu diria que mais do que no processo em si, nos desdobramentos desse processo ao longo de anos que se seguiram depois a esse ideal de se profissionalizar os nossos alunos, capacitá-los para a sua inserção no mercado, buscando o quê? Que a educação garantisse lucros, que garantisse que o investimento daria retorno, alguma coisa nesse sentido. Nessa prática pedagógica, observou-se então uma grande desarticulação com o contexto social. O que se fazia e o que se falava na escola não tinha nenhuma relação com a realidade da maioria dos nossos alunos, com a realidade do país e com as necessidades que esse alunado, que essa realidade demandavam. Vamos para as dicas de estudos da aula de hoje. As dicas de estudos da aula de hoje diz respeito a um esforçozinho que vocês vão ter que fazer. Nós falamos aqui muito rapidamente de um período da história brasileira extremamente importante. Essa metade do século XX gerou grandes acontecimentos. Busquem em vários livros de história conhecer um pouquinho mais esse período, os fatos que aconteceram e o seu impacto na educação. Depois disso, reúnam-se e discutam o que cada um pôde aprender um pouquinho e traz de contribuição para os demais. Até a próxima aula, pessoal.
A professora Solange nos falou nesta aula sobre a pedagogia da qualidade total, o neotecnicismo na educação. Observamos o contexto histórico. No contexto histórico brasileiro, especialmente nas primeiras décadas do século XX, predominou o ideário do tecnicismo, os pressupostos tecnicistas que se refletiram mais à frente na ideia de pedagogia da qualidade total, que pregava a eficiência. Conhecemos o modelo tecnicista. O modelo tecnicista baseado na ideia da eficiência, qualidade como sinônimo de eficiência e rentabilidade. E a educação, nesse contexto, também vista dessa maneira. Até a próxima aula!